Oi, eu sou a Evelyn Fernandes de Miranda, sou estudante de farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana e esse trabalho é fruto do meu projeto de iniciação científica e tecnológica sob orientação da professora Priscila Paixão Lopes e com orientação do professor Manuelito Coelho dos Santos Júnior. Na entomologia forense, as ordens de insecta mais importantes para a determinação do intervalo pós-mortem, que é o tempo decorrido desde o óbito da vítima até a descoberta do cadáver, são os dípteros e coleópteros. As moscas, porque são as primeiras a chegar no cadáver e têm todo o desenvolvimento larval nesse ambiente. E os besouros, porque chegam tanto para predar a larva da mosca quanto para se alimentar dos tecidos cadavéricos. O fato desses organismos se alimentarem e se desenvolverem na carcaça facilita a realização do cálculo do IPM. E a composição faunística pode nos dar informações a respeito da localização de onde ocorreu esse óbito. Dessa forma, é importante conhecermos tanto a biologia quanto a distribuição das espécies. Há ainda outros aspectos que podem interferir na precisão do cálculo do IPM, como no caso de presença de substâncias químicas nos tecidos cadavéricos, que podem potencialmente acelerar ou retardar o desenvolvimento larval. Apesar de a mídia vender a precisão desse processo com essas séries de CSI, ele depende de muitas informações que ainda são escassas no Brasil, que é um país de ampla diversidade biológica com diferentes biomas. A dispersão desses dados de entomofauna cadavérica e dos fatores que podem interferir no processo é algo que ainda limita a estimativa do IPM. Assim, nosso projeto visa justamente agregar as informações que estão disponíveis na literatura científica sobre composição, sucessão ecológica e o desenvolvimento desses insetos em uma ferramenta, um site da internet, a ser disponibilizado como auxílio para investigadores forenses. Nosso maior foco é caracterizar essa entomofauna cadavérica em ambientes de caatinga, determinando também o efeito do ambiente sobre essas comunidades. Além de gerar empiricamente dados sobre entomotoxicologia, que é o estudo do efeito de substâncias químicas sobre as moscas e besouros, construindo assim protocolos de detecção desses agentes químicos nos tecidos de larvas de mosca e besouros adultos. Em relação à nossa metodologia, nós temos duas fontes. A primeira será uma revisão em literatura científica com palavras-chave associadas à entomologia forense, para caracterizar a amplitude geográfica das espécies, a sua sucessão ecológica, no caso dos besouros, e elementos que possam interferir na velocidade de desenvolvimento, no caso dos dípteros. A segunda serão dados de sucessão de besouros em ambientes de caatinga na Bahia, já que esse bioma é particularmente pouco explorado em investigações forenses. Quanto às informações entomotoxicológicas, será realizado de forma experimental, em uma metodologia que não está sendo tratada nesse encontro, mas havendo interesse eu posso responder sobre o assunto. O levantamento de literatura está em pleno processo de realização, e atualmente estamos confirmando as sequências de famílias e algumas espécies que vêm sendo amplamente relatadas na sucessão de cadáveres, como os Stéridae, Cléridae, Staphylinide, Dermestide. E já determinamos também a existência de espécies endêmicas da caatinga participando do processo e potencialmente sendo utilizadas como bioindicadoras do local de morte, como o Rolabosta beltóculo verrucífero. Assim, a sucessão ecológica nos trópicos ainda demanda estudos devido à nossa alta biodiversidade brasileira, especialmente no bioma da Caatinga. E um banco de dados é uma opção valiosa para compreendermos e catalogarmos essa fauna de forma eficaz. As próximas etapas do nosso trabalho incluem a ampliação do número de espécies sistematizadas, a execução dos experimentos entomotoxicológicos e a disponibilização do banco de dados online. Estas são as minhas referências. Eu agradeço ao Laboratório de Entomologia, ao Laboratório de Modelagem Molecular, à plateia pela atenção, e aqui estão as minhas informações de contato. Obrigada!